Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Paz, para mais um Evangelho. Meu nome é Márcia, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu vou pedir para que todos, aqueles que desejarem, coloquem um copo d'água, para que esse copo possa ser fluidificado pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes e que possa levar a todos nós, a todos os amigos que nos ouvem, muita saúde, muita proteção para todos nós e os nossos familiares. Então vamos nesse momento serenando o nosso coração, pedindo a espiritualidade maior aos mentores amigos, que nos envolva na tua luz, na tua proteção, que possamos estar abertos para receber do alto todas as bênçãos, que essa luz possa entrar até os nossos lares, limpando e higienizando cada cantinho, retirando negatividades, dores e envolvimentos, e preparando o ambiente para mais esse Evangelho, sempre na companhia dos bons espíritos, dos espíritos de luz. Graças a Deus. O Evangelho dessa noite, gente, é do livro Renovando Atitudes, baseado no livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo, ditado por Hamed. Hamed é um pseudônimo que Francisco do Espírito Santo usou para que pudesse fazer o seu trabalho de maneira mais discreta e anônima na época. Então eu vou começar lendo um trecho. Aliás, gente, uma sugestão, quem não tem esse livro, é um livro muito bom, de leitura fácil, e principalmente nesses momentos aí que nós estamos vivendo agora, naquela leitura à noite, ou mesmo durante o dia, uma leitura rápida, é muito recomendado. Então o livro é Renovando Atitudes. E a lição de hoje é: o amor que tenho é o que dou. Está na página 121 do livro. No seu início, e ele diz, no seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior. Olha que bonito, essa introdução. Então, gente, primeiro ele diz, no início, pensando na evolução humana mesmo, no início nós éramos primitivos, homens bárbaros ainda. E um bárbaro, um homem primitivo, qual é a preocupação dele? A preocupação primeiro é com a sobrevivência, assegurar a continuidade da vida. Então, ele era um caçador e ele vivia ali focado e preocupado em sobreviver, não importando o que ele tivesse que fazer, quem ele teria que sacrificar para assegurar a sua sobrevivência. E esse homem evoluiu, esse homem que vivia ali ainda de maneira bem primitiva, ele foi evoluindo. E na medida que ele foi evoluindo, ele foi tendo novas necessidades, porque aquela primeira necessidade mais primitiva já tinha sido suprida, que é o alimento. Então, se antes o homem tinha que sair correndo para conseguir o seu almoço, através da caça, com o tempo ele já consegue, por exemplo, desenvolver ferramentas, instrumentos, e ele podia, de onde ele estava, por exemplo, arremessar uma flecha e acertar aquela presa que seria o alimento dele. Passado um tempo maior, ele consegue dominar o fogo, e aí com o fogo ele consegue preparar os alimentos, ele consegue guardar esses alimentos. E esse homem foi evoluindo, e na medida que ele vai evoluindo, ele vai sentindo
necessidade de outras coisas. E aí ele vai aos poucos se instruindo, porque o conhecimento, né, ele de alguma maneira nos traz possibilidades, abre um leque para esse homem, né, de possibilidades. E ele passa a ter sentimentos. Ele evoluído, ele passa a ter sentimentos. E quanto mais, né, o homem evolui, mais ele percebe que nós não precisamos só de bens materiais, nós não queremos apenas o alimento para o corpo, nós precisamos muito do alimento para o nosso espírito. Quanto mais nós evoluímos, mais nós percebemos. É lógico, né? Nós estamos encarnados num mundo ainda material. Então, nós precisamos ter onde dormir, ter o que comer, né? Ter as nossas necessidades básicas atendidas. Mas nós compreendemos já que o que alimenta de fato a nossa vida, né, não é o bem material, mas são os valores que nós conquistamos ao longo da vida. E aí sim nós vamos buscando o sentido mais amplo do que é o amor. E isso é o que nós estamos aprendendo a fazer aqui na Terra, né? Nesse mundo hoje encarnados. Aprendendo a quê, gente? Aprendendo a amar. Porque muitas vezes quando nós falamos, e aqui é bonito quando ele diz, né? E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar e comum como a gente gosta de falar, mas esse sol interior. Ou seja, o que nos alimenta, o que nos nutre de fato é o amor na sua essência, né? O amor verdadeiro, não o amor apegado, né? O amor que ele existe na dependência do outro, não o amor como posse, como algo que é meu, né? Ou que eu coloco uma série na verdade, de condições para que eu possa amar. O amor puro, o amor verdadeiro, ele não pede nada em troca, é essa chama que nos alimenta, que nos faz sentir seres humanos na sua plenitude. E aí eu pergunto para vocês, né? Será que nós sabemos verdadeiramente amar, gente? Né? Nessa plenitude que é colocada aqui nessa introdução, nós temos essa grandeza e essa sabedoria de saber amar dessa forma? Eu penso que nós estamos num processo, né? Saímos da barbárie, percebemos a importância do sentimento, mas ainda estamos aprendendo a amar verdadeiramente. E nesse momento que nós vivemos atualmente, é um momento importante para nós medirmos, né, e avaliarmos de que maneira nós amamos de fato. Porque às vezes a gente diz, né, que o outro não sabe amar. E às vezes não sabe mesmo, gente, porque o amor, ele também é ensinado, o amor é construído, o amor é vivenciado. Então, se o amor não foi parte daquele lar, se não foi compartilhado por uma família, se não foi compartilhado, né, por esse espírito, como é que ele vai poder compartilhar? Como é que ele vai poder dar aquilo que ele não tem? Então, nós precisamos pensar nisso. Muitas vezes nós acusamos o outro de não saber amar, mas muitas vezes nós também não sabemos, porque aquilo que nós chamamos amor, gente, é tudo menos amor, né? Porque nós, quando gostamos, nós falamos que é nosso, né? Então é o nosso, né? Amor, é o nosso filho, é a nossa família, e esquecemos que todos nós que estamos aqui hoje, né? Todos que estão nos ouvindo, todos que estão aqui encarnados ou não, somos todos companheiros de jornada nessa existência. Espíritos afins ou não, com afinidades ou não, com dificuldades, mas somos todos companheiros nessa jornada.
E o que nós viemos fazer aqui foi aprender através do outro, né, a difícil arte de conviver, né, de relacionar com o outro, né, porque é através do outro que eu aprendo, é através do outro que eu olho para mim e percebo também quais são as minhas limitações, quais são as minhas dificuldades na convivência, né? Quais são as dificuldades de dar e receber amor. Então, tudo isso são questões para nós pensarmos. E quando o título do livro diz: o amor que tenho é o que dou, né? Como diz, né, a passagem do Evangelho, pois é dando que se recebe, né? É perdoando que se é perdoado. Então, muito do que nós temos é aquilo que nós damos. Aquela pessoa que às vezes sofreu muito, traz marcas profundas, às vezes de outras existências, ela às vezes, né, fica ali fechada, com medo de sofrer e não abre o coração, né? Porque na medida que você se abre para dar, você também está se abrindo para receber, né? Receber o outro, e é na convivência com o outro que nós crescemos. Então, isso é condição para o nosso aprendizado. Mas por que nós tememos tanto, né, o outro? Por que nós temos tanta dificuldade, às vezes, de nos relacionarmos? E o Evangelho de hoje vai dizer isso, né, um pouco. A importância de, primeiro, nós amarmos a nós mesmos, pensarmos que todos nós somos dignos de amor, né, porque dentro de nós habita uma centelha divina, somos parte do Criador. Cada um de nós é um espírito com E maiúsculo, uma individualidade, com potencialidades, com capacidades, com qualidades e defeitos. Mas na convivência com o outro, nós vamos aprimorando, nós vamos lapidando essa pedra, né, muitas vezes ainda bruta, mas que lá no fundo, né, esconde uma joia, né, com brilho intenso e valoroso. Então nós precisamos pensar nisso, né, na importância de cada um de nós na condução dessa existência. O quanto nós precisamos assumir o nosso papel dentro da nossa família, né, no nosso ambiente de trabalho, o quanto as nossas ações elas refletem de alguma maneira nos ambientes em que nós convivemos. Então, qual é a importância de nós compartilharmos aquilo que nós temos de melhor, que é o amor, que é a bondade, que é a caridade, e tentar lapidar aquilo que ainda são as nossas mazelas, aquilo que são ainda as nossas imperfeições morais, porque todos nós temos, gente. Né? Nós não podemos, por medo de que os outros percebam as nossas imperfeições, a gente se feche e deixe de viver experiências únicas, né? Experiências que de alguma maneira vão tornar essa nossa existência uma existência que mereça ser vivida. Às vezes as pessoas passam pela vida, né? Passam, mas não deixam marcas, não deixam um legado, não deixam experiências, não compartilhou essa existência. Então, qual é o sentido, né, da vida se não for com o outro, compartilhando o dia a dia, as experiências, a convivência, com suas dores, né, e com suas alegrias, porque viver é isso, é um aprendizado constante, é uma lição diária, né, e que requer de nós um autoconhecimento. Então, precisamos conhecer a nós mesmos, e é através da reforma íntima que a gente pode avaliar, né, aquilo que nós já conquistamos e ver o que é que nós precisamos melhorar para que a gente possa tornar essa existência mais tranquila, mais serena e mais equilibrada. E eu vou ler mais um trecho que diz assim: somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Foi aquilo que nós falamos no início. Como requisitar respeito e consideração de criaturas
que não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor. Então ainda estão lá no comecinho, gente, né? Ainda naquela fase bruta, ainda lá bem no começo, aprendendo ainda o que é o amor, o que é o sentimento verdadeiro, né? Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu, mas somente damos de conformidade com aquilo de que podemos dispor no ato da doação. Há diversidades de evolução no planeta. Homens mal saídos da primitividade campeiam na sociedade moderna, ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa. Então, às vezes você fala, nossa, a pessoa é tão rude, é tão grosseira, não sabe receber um carinho, não sabe receber um afago, não sabe dar, né? Ou receber, é aquela pessoa endurecida. E às vezes a gente fala, né? Assim, se surpreende ou mesmo fica chateado às vezes quando tem alguém na família dessa forma. Mas nós precisamos avaliar. Por que será, né, que esse espírito age dessa maneira? Por que será que aquela pessoa é tão dura? Por que será que ela é tão ríspida, tão seca às vezes? Será que ela recebeu? Como é que foi amor? Será que na infância, na primeira infância, até os 7 anos, quando esse espírito está aceitando essa encarnação, esse espírito teve amor, teve cuidado, ele foi cuidado? Ele teve atendido às suas necessidades mais básicas e primitivas, né? Porque é isso que nos faz humanos, gente. Nós não nascemos humanos, nós nascemos humanos no sentido biológico da palavra, mas no sentido mesmo, né, de convivência, no sentido de humanos como espíritos, é no convívio com o outro, é no aprendizado, na primeira infância, na adolescência, no convívio com os nossos, que nós vamos nos constituindo humanos. Vocês com certeza já devem ter assistido filmes, né, que contam a história, por exemplo, de garotos, né? O garoto selvagem, por exemplo, que foi criado no meio de animais. E esse garoto se comporta e age como um selvagem, como se fosse um animal, né? Ele não sabe conviver com o humano, porque ele não se vê na condição de humano. Então ele tem os sentimentos, mas os sentimentos próprios daquela condição em que ele se encontra. E é no convívio que nós aprendemos a amar e que nós vamos apurando esse sentimento. Eis aqui uma breve relação de sintomas comportamentais que aparecem nas criaturas, confundindo o amor que liberta e deseja o bem da outra pessoa com a atração egoísta que toma posse e simplesmente deseja. Então é aquilo, né? A pessoa conhece e fala, é meu. Ninguém é de ninguém, gente. Os espíritos são livres, né? Nós somos dotados de livre-arbítrio, né? Nós não podemos ter a ilusão que a gente tem o controle da vida de ninguém. Mesmo que você, né, tenha todos os contatos, olhe no celular, né, que a gente não deveria fazer, porque dessa maneira a gente está invadindo a vida do outro, né, que pode ser nosso filho, nosso companheiro, né, nossos amigos. Precisamos respeitar para ser respeitados. Mas não, nós queremos de uma maneira egoísta ter para nós, né? Tomar posse do outro. E é como às vezes a gente diz, eu quero encontrar, gostaria de encontrar a minha outra metade. Como é que a gente pode encontrar a outra metade, gente, se nós, né, não estamos inteiros também? Né? Como é que a gente pode se tornar uno se nós ainda estamos lá no início da evolução ainda? Então, nós precisamos trabalhar em nós essas questões, esse egoísmo, essa vaidade, para que a gente possa ir para os encontros de maneira mais plena, porque os encontros dependem também de como eu me constituir como pessoa, né? Se eu aprendi a me amar, se eu aprendi a me respeitar, a me conhecer, eu nos encontros terei o que compartilhar com o outro.
Agora, se eu não construir um mundo interior, se eu não construir uma existência plena, eu vou para os relacionamentos, e isso vale para os relacionamentos afetivos de toda ordem, que pode ser meu companheiro, namorada, namorado, marido, a esposa, no ambiente da minha família, com os meus filhos, eu vou na busca desesperada daquele que aquele outro possa me completar. Mas ninguém pode completar a nós mesmos, gente. Só nós, né, temos esse dom de buscar, na verdade, constituir um ser na sua plenitude, através da reforma íntima, através do trabalho diário e constante, porque nós vamos nos constituindo como indivíduos dia a dia, né? Cada dia um degrauzinho, cada dia vamos procurando nos aprimorar. Então, é um trabalho constante. Há indivíduos que, para conquistar os outros e convencê-los de suas habilidades e valores, contam vantagens, persuadindo também a si mesmo, pois acreditam que para amar é preciso apresentar credenciais e louros, satisfazendo assim as expectativas daqueles que podem aceitá-lo ou recusá-lo. Então, eu penso que para ser merecedor de ser amado, de ser respeitado, eu preciso ter uma série de pré-requisitos, né, materiais. Então, eu preciso ter uma aparência física determinada, dentro de um padrão que está longe, né, muitas vezes, de ser aquele padrão possível para nós, um padrão financeiro, uma condição financeira que não condiz com a nossa realidade. Muitas vezes a gente oculta a nossa família, a nossa verdadeira condição, mostrando sempre, né, como hoje nas mídias sociais você pode ter um perfil, por exemplo, né, que não condiz com quem você é de fato. Às vezes você é uma pessoa introspectiva e você mostra às vezes uma espontaneidade ou uma característica que não é sua, mas que você, sendo quem você é, com certeza você tem valores, você tem qualidades que merecem ser compartilhadas. Há criaturas que tentam amar comprando pessoas, omitindo e negando suas necessidades e metas existenciais, abandonando tudo que lhes é mais caro e íntimo, e depois, por terem aberto mão de todos os seus gostos e desejos, perdem o sentido de suas próprias vidas, terminando desastrosamente seus relacionamentos. Você perde muito tempo, né? Nós às vezes perdemos tanto tempo querendo agradar o outro e esquecemos de nós mesmos. É comum a gente ver a mãe, por exemplo, no supermercado, e ela escolhe o que o filho quer, o que a filha quer, o que o marido quer, o que a sogra gosta. E você gosta do quê? Você sempre fica lá na última, né, posição ali, e o que sobrar fica para você. É assim que você se coloca diante da vida. É lógico que também não podemos ser egoístas e nem egocêntricos de queremos ser o primeiro sempre, mas também não podemos nos colocar como o último. Eu sempre questiono, né, com as pessoas quando elas dizem, você pede, né, pergunta, o que você gostaria? A pessoa diz, tanto faz. Gente, tanto faz não existe, né? Tanto faz é uma maneira de você se colocar numa condição que você não tem que fazer escolha. E essa, a princípio, é uma condição fácil, porque fazer escolhas é difícil. Mesmo que as opções sejam as melhores, quando você escolhe, né, você vai ganhar de um lado e perder de outro. Mas essa é a condição que nos faz humanos, de fazer escolhas. Não dá para ter tudo, gente, né? Nós às vezes queremos tudo, como crianças mimadas, e não dá, né? Não dá para comer tudo que a gente quer e deseja e termos saúde, né? Não dá para trabalhar 23 horas, né? E termos saúde e conseguirmos descansar ao mesmo tempo. Não dá para termos um corpo perfeito, uma vida perfeita, como de propaganda de TV, né? Somos humanos,
somos ainda seres em aprimoramento. Então nós precisamos dar conta também da nossa condição de humano. Não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo e de maneira perfeita. E então devemos ser mais tranquilos e termos mais aceitação em relação a nós mesmos. E não precisamos fazer tanto esforço para sermos amados, basta nós sermos verdadeiramente quem somos. Alguns delegam o controle aos outros, cometendo assim, em nome do amor, o desatino de renunciar ao próprio senso de dignidade. Não é de surpreender que vivam vazios e torturados, pois se tornaram um nada ao permitir que isso acontecesse. Então eu me anulo, para que eu possa ser amado, eu me anulo, as minhas vontades, os meus desejos. Eu gostava de cantar, mas eu parei porque meu marido achava que isso não era adequado. Eu gostava de fazer caminhada, não, mas é perigoso, você não pode sair sozinha, e eu abro mão porque o outro diz que não é seguro. Eu gostava de usar vermelho, mas alguém disse para mim que vermelho não era, essa cor não ficava bem. E a gente vai abrindo mão das pequenas coisas, em prol do outro. E quando a gente se vê, se percebe no vácuo, no vazio, nós já não nos reconhecemos mais. A gente não sabe mais quem a gente é. E às vezes quando perdemos um parceiro, aquele que estava conosco, a gente não se reconhece mais como humano, A gente não sabe quem é, do que a gente gosta, quais são as nossas necessidades. Então, gente, precisamos pensar nisso, Requisitar dos outros o que eles ainda não podem dar é algo que desrespeita as limitações, daquele ser humano que ainda está em processo de crescimento e aprimoramento. Então nós temos que entender que cada um vai a seu tempo, Há o tempo de plantar e o tempo de colher. Forçar pais, filhos, os companheiros a preencher o nosso vazio interior também não dá, é insensato da nossa parte. É dando que se recebe, portanto, cabe a ti administrar tuas carências afetivas e fazer por ti o que gostarias que os outros te fizessem. Não peças amor e afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo e em seguida aos outros. Então, preencha esse vazio interior dando você amor a você mesmo, dando respeito, gratidão, pelo que você é, por essa possibilidade de existência, tão importante para esse espírito, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. É importante que sigas os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esquecer que és responsável pelos teus sentimentos. Quanto aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmos conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual. Então, gente, nós não podemos fazer pelo outro, nós podemos fazer por nós mesmos, aquilo que nos cabe. Então, se nós queremos construir um bom relacionamento, um lar harmonioso, um bom ambiente de trabalho, nós vamos fazer a nossa parte. A parte do outro cabe a ele. Nós não podemos ter essa onipotência e nem essa arrogância de querer dar conta da vida do outro, Nós primeiro precisamos dar conta da nossa. Isso já é uma tarefa bem grandiosa para essa existência. Então vamos pensar nisso, Em períodos de pandemia, em que temos que administrar tantas questões, lidar com tantas angústias, tantas ansiedades, é importante que a gente olhe para nós mesmos e faça essa análise, essa avaliação de como a gente tem conduzido, cada um de nós, as nossas vidas, o quanto a gente tem se amado, se respeitado, porque só assim nós seremos capazes de contribuir para essa evolução, fazendo cada um a sua parte, dando o melhor de si, mas dando aquilo que pode, segundo a sua condição, segundo o seu aprendizado.
Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Nós vamos nesse momento serenando o nosso coração e vamos pedindo ao alto que a espiritualidade derrame bastante luz sobre todo o planeta Terra, sobre o nosso país, sobre cada cantinho desse nosso imenso Brasil, pela nossa cidade, vibrando bastante luz por Atibaia, por cada irmão necessitado, cada irmão que esteja agora necessitando de saúde, de fé e de esperança. Que essa luz possa adentrar o lar de cada um de nós, levando a paz, a esperança e a fé. E humildemente, Senhor, pedimos por nós mesmos, traga-nos sabedoria, para que possamos fazer as escolhas mais acertadas e que principalmente sejamos capazes de nos amar, nos respeitarmos e sermos amorosos conosco mesmo, porque lembrando que essa vida é um presente, né? Essa existência foi nos dada como uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar. E que a gente possa agradecer todos os dias pelo dom da vida e pela oportunidade bendita de estarmos aqui. Eu agradeço a todos pela oportunidade, que essa água traga saúde e paz para todos vocês. Muito obrigada e até a próxima. Boa noite.